Olá, boa noite. Boa noite. Após 4 dias de silêncio, o presidente Michel Temer fala do massacre em Manaus. Ele classificou o caso como um acidente pavoroso. A fala repercutiu nas redes sociais. Procuradoria-Geral da República decide investigar presídios para avaliar se pede intervenção federal. Justiça da Suíça diz ter indicações concretas de envolvimento de Eduardo Cunha em corrupção. E a defesa do ex-deputado pede ao STF para suspender cassação e devolver mandato. 5 terminais da região metropolitana de São Paulo vão passar a cobrar uma taxa de integração dos usuários a partir de domingo. Em Diadema, prefeito protestou contra a medida tomada pelo governo estadual. Nos Estados Unidos, chefes da inteligência dizem ao Congresso que o governo russo autorizou pirataria de dados nas eleições. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Se rir é o melhor remédio, todo o seu de hoje está pronto para curar qualquer doença. Porque Cris Paiva e Davi Mansur vão encher o programa de humor. No musical, o cantor Carlos Navas apresenta toda a sua versatilidade. Não dá para perder, hein? Todo seu, hoje, 10h30 da noite. Oferecimento CVC, sempre com você. Após 4 dias do massacre em presídios de Manaus, o presidente Michel Temer fala pela primeira vez sobre o caso. Ele classificou a matança de presos como um acidente pavoroso. O presidente falou no início da reunião que tratou do Plano Nacional de Segurança. Temer prestou solidariedade às famílias dos presos mortos em Manaus. Eu quero, numa primeira fala, mais uma vez, solidarizar-me com as famílias que tiveram seus presos vitimados naquele acidente pavoroso que ocorreu no presídio de Manaus. Temer anunciou a construção de 5 presídios federais para criminosos de alta periculosidade. O presidente determinou que cada unidade prisional tenha blocos separados. Um para presos de maior periculosidade e outro para os de menor potencial. Eles deverão cumprir penas em locais separados. Hoje, isso não acontece em todas as penitenciárias. Temer também anunciou dinheiro para a compra de equipamentos para bloquear o sinal de celulares nos presídios e ressaltou que a segurança pública é de responsabilidade dos governos estaduais, mas afirmou que também deve ser uma preocupação da União. Sobre Manaus, Temer disse ainda que o presídio é terceirizado, que não houve uma responsabilidade direta dos agentes do Estado, mas ressaltou que eles deveriam acompanhar a situação. É claro que os agentes estatais haveriam de ter informações, haveriam de ter acompanhamento. Estes dados foram
acompanhados pelo ministro da Justiça desde o primeiro dia. E a fala de Temer causou repercussão negativa nas redes sociais. Em seu Twitter pessoal, o presidente tentou amenizar as críticas e escreveu que a palavra acidente tem sinônimos como tragédia, perda, desastre, desgraça, fatalidade. A Procuradoria-Geral da República abriu hoje 4 processos para investigar a situação nos presídios nos estados do Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rondônia. O Ministério Público estuda pedir intervenção federal para restabelecer a ordem nas unidades prisionais. Já o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse que houve falha da empresa que administra o complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. O presídio onde aconteceu o massacre que resultou na morte de 56 detentos é administrado pela empresa Humanizare. Na rebelião de 17 horas, mais de 180 presos fugiram. A responsabilidade vai ser analisada pela força-tarefa que está fazendo a investigação. O presídio ele é terceirizado. Lá não é, e está havendo um pouco de confusão em relação a isso, lá não foi uma PPP. Na verdade, uma terceirização dos serviços. Então, de cara, óbvio, basta verificar os fatos, houve falha da empresa. Não é possível que entrem armas brancas, facões, pedaços de metal, armas de fogo, inclusive uma escopeta. O ministro defendeu que pessoas que praticam crimes sem violência ou grave ameaça recebam penas alternativas. Moraes informou que as ações do Plano Nacional de Segurança, anunciado pelo governo, vão envolver cooperação entre a União, estados e municípios. Ele destacou os objetivos do plano, mas não especificou medidas concretas para resolver o problema. Primeiro, a redução de homicídios dolosos, de feminicídios e violência contra a mulher. Segundo objetivo é o combate integrado à criminalidade organizada transnacional, em especial a questão do tráfico de drogas e do tráfico de armas. E o terceiro ponto que se liga ao segundo, terceiro objetivo que se liga ao segundo objetivo do plano é a racionalização e modernização do sistema penitenciário. Segundo Moraes, também vai haver parceria com países vizinhos. De acordo com o Ministério Público Federal, a facção criminosa Família do Norte, que teria liderado as execuções, tem ligação com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. Também hoje a ministra Carmen Lúcia esteve em Manaus e se reuniu com presidentes dos tribunais de justiça da região norte. Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, a presidente do STF solicitou às Forças Armadas apoio para a realização de um censo nos presídios. Ele disse que vai analisar o pedido. Entre domingo e segunda-feira, houve 4 rebeliões em prisões de Manaus. 60 presos foram mortos, mais da metade decapitados. Até agora, menos de 20 corpos foram liberados para as famílias e mais de 200 detentos fugiram. 65 foram recapturados. Em nota, a Humanizare disse que presta diversos serviços nos presídios do Amazonas, mas que, de acordo com a Lei de Execução Penal, o poder de disciplinar os detentos é do Estado. E documentos obtidos pela TV Globo mostram que antes da rebelião, a empresa alertou a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas dos riscos de se permitir visitas aos presos do complexo penitenciário Anísio Jobim no final do ano e também de que os detentos teriam roubado barras de ferro do presídio. Segundo os documentos, o governo permitiu que cada preso recebesse ao menos um acompanhante e que o horário da visita fosse estendido no período de festas. Já o Ministério Público do Amazonas pediu ao Tribunal de Contas para que sejam rescindidos os contratos com as 2 empresas que administram os presídios do Estado por irregularidades como superfaturamento e mau uso do dinheiro público. Uma delas é a Humanizare e a outra é a Multisserviços Administrativos. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Dos presidentes de poderes, a única que fez a lição de casa foi Carmen Lúcia, que foi a Manaus como deveria. O Temer não foi, falou algumas bobagens, mas também não nos esqueçamos do presidente do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, Rodrigo Maia. Há muito a fazer em esforço legal no Congresso
para combater a crise de violência e insegurança refletida por esse massacre de Manaus. Eles ficarem de férias disputando os seus cargos para o futuro, depois do fim das suas presidências, é uma amostra de que estão pouco se ligando para o Brasil. E perdem uma chance. Agora, lá em Manaus, está sendo dado o exemplo da desembargadora Encarnação Graças Salgado, acusada pela Polícia Federal de prestar serviços, né, à família do Norte, né, a facção que fez toda a chacina, recebeu R$261 mil de salários desde que foi afastada do cargo no tribunal pelas autoridades do Superior Tribunal de Justiça. É o caso deles irem lá e proporem, como deveria ser, uma reforma no Estatuto do Magistério para acabar com esses absurdos do tipo. Bom, eu volto terça-feira que vem, direto ao assunto, em Té. Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, diz que não vai retaliar adversários caso dispute e vença a eleição da mesa diretora da Casa. A eleição da presidência da Câmara será no dia 2 de fevereiro. Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, não assumiu a candidatura. Disse que ainda está amadurecendo a ideia e que nos próximos dias tomará uma decisão final. E vamos fazer a disputa, se assim for a minha decisão, no campo das ideias, debatendo, para que a Câmara saia fortalecida e que a gente possa construir logo no dia seguinte a unidade da Casa, né? Além de Maia, são cotados para a disputa os deputados André Figueiredo, do PDT do Ceará, Jovair Arantes, do PTB de Goiás e Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal. Rosso e Jovair são do chamado Centrão, bloco parlamentar que reúne mais de 200 deputados. O Centrão quer impedir a candidatura de Maia. Os parlamentares alegam que as regras da Câmara não permitem a reeleição do presidente da Casa dentro de uma mesma legislatura. Rodrigo Maia contesta, diz que pode se candidatar por exercer atualmente um mandato tampão. O deputado foi eleito em julho para concluir o mandato de Eduardo Cunha, que renunciou à presidência da Câmara. Oficialmente, o Palácio do Planalto diz que Temer não vai apoiar nenhum candidato, mas em Brasília o nome de Maia é dado como certo para contar com o apoio de Temer. Ontem o presidente se reuniu com Maia e com Jovair Arantes. Maia disse que não foi pedir apoio a Temer. Já Jovair Arantes disse que está absolutamente convencido de que o presidente tem se mantido neutro na disputa pela presidência da Câmara. E o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, pede ao Supremo Tribunal Federal que suspenda a cassação e devolva o seu mandato. Na ação, ele alega que houve violação do devido processo legislativo na cassação, porque ela foi decidida por um parecer e não por uma resolução. Segundo os advogados de Cunha, os parlamentares só tiveram a opção de aceitar ou rejeitar o parecer, o que impediu que eles optassem por abrandar a punição do então deputado. O mandato de Eduardo Cunha foi cassado em setembro de 2016 por 450 votos a 10, sob acusação de que ele mentiu à CPI da Petrobras, dizendo que não tinha contas bancárias na Suíça. Já a Justiça da Suíça disse ter indícios concretos contra Eduardo Cunha. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Segundo o jornal, na primeira manifestação sobre o mérito de um caso envolvendo Cunha, a Justiça da Suíça afirmou que existem indicações concretas e suspeitas óbvias e suficientes de que o deputado cassado esteve envolvido em um esquema de corrupção. Para o Tribunal Penal Federal do país, pela posição que ocupava no Congresso, o PMDBista tinha a capacidade de influenciar a decisão sobre negócios da Petrobras no Benin, na África, em maio de 2011. Cunha está preso desde outubro e é réu na Operação Lava Jato, acusado de receber propina de um contrato de exploração de petróleo no país africano e usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. Ele responde ainda a mais 2 ações penais. As conclusões das autoridades suíças constam em decisão na qual a Justiça nega o desbloqueio das contas bancárias de Eduardo Cunha e, ao contrário do que ele alega, afirmam que o ex-deputado é o beneficiário direto dessas contas.
Os papéis de novembro de 2016 mostram ainda que a Petrobras pagou o equivalente a 111 milhões de reais pela exploração do petróleo e que após o negócio foi transferido o equivalente a 4 milhões e 200 mil reais para uma conta de Cunha na Suíça. A defesa do ex-presidente da Câmara diz que ele não teve acesso ao documento e nega todas as acusações. Odebrecht assina acordo preliminar com o Ministério Público do Peru. Segundo o MP, a empreiteira se comprometeu a pagar 30 milhões de soles peruanos, o equivalente a 28 milhões de reais, como restituição de parte dos lucros obtidos por meio de negócios ilícitos no país. A Odebrecht ainda deverá pagar uma multa às autoridades peruanas, mas o valor só será estabelecido na assinatura do acordo final. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o grupo Odebrecht admitiu que pagou $1 bilhão de propinas em 12 países. No Peru, foram pagos 29 milhões de dólares entre 2005 e 2014. Mesmo com o acordo, a construtora continua proibida de participar de licitações no país. Justiça de São Paulo determina o afastamento do prefeito regional da Sé, Eduardo Odilac. Ele foi nomeado por João Dória. O afastamento foi determinado nesta quinta-feira pelo desembargador Magalhães Coelho, aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele acatou um pedido de liminar do advogado Ricardo Nacli, que por sua vez sustentava que o prefeito regional Eduardo Odilac não poderia ocupar cargo público. Odilac foi condenado em segunda instância por improbidade administrativa em 2006, quando ocupava a subprefeitura da Moca, na zona leste de São Paulo. Na ocasião, a Justiça entendeu que ele não cumpriu sua função de fiscalizar a construção de um shopping na Avenida Paes de Barros. Ele tomou posse há 5 dias como prefeito regional da Sé, uma das mais importantes da capital. Em nota, a prefeitura informa que Odilac não pode ser enquadrado como ficha suja porque a condenação é de natureza simples e culposa e que, por isso, vai tomar todas as medidas para recorrer da decisão. 5 terminais da região metropolitana de São Paulo vão passar a cobrar uma taxa de integração dos usuários a partir deste domingo. Em Diadema, o prefeito Lauro Michels, do PV, protestou contra a medida tomada pelo governo estadual. Ele é aliado do governador Geraldo Alckmin. Acompanhado por outros manifestantes, o prefeito de Diadema, Lauro Michels, que é do PV, usou o próprio carro para impedir o acesso dos ônibus. O terminal Piraporinha ficou fechado por cerca de 5 horas e só foi liberado após a informação de que o governo estadual convocou uma reunião para amanhã para negociar. O prefeito, que é aliado do PSDB do governador Geraldo Alckmin, reclamou da tarifa de R$1 que passará a ser cobrada a partir do próximo domingo, dia 8, para passageiros que acessarem o terminal através da integração entre os sistemas municipais e o metropolitano. Nós estamos indignados com isso. Isso não existe. Falta de respeito com o prefeito, com o povo da cidade. Não pode ter isso na cidade de Diadema. A cobrança foi anunciada pela empresa metropolitana de transportes urbanos no Piraporinha e outros 4 terminais. No terminal Diadema e no São Mateus, na zona leste de São Paulo, também será de R$1. Nos terminais Capão Redondo e Campo Limpo, na zona sul da capital, de R$1,12. Em São Mateus não houve protestos, mas a população não gostou da novidade. A gente trabalha tanto, se esforça tanto, o salário é pouco e ainda pagar esse absurdo, não dá. Aqui em Diadema, além da chamada tarifa de acesso, quem usa o transporte metropolitano vai pagar uma passagem mais cara a partir da semana que vem. E o reajuste não acontece só aqui, não. Ele vale para 570 linhas em 38 cidades da região metropolitana de São Paulo. E vai atingir o bolso de 1.700.000 passageiros que usam o sistema todos os dias. O aumento vai variar de 6,10% na região do ABC até 7,18% em Guarulhos, por exemplo. O presidente da MTU, Joaquim da Silva Júnior, disse hoje que, diferentemente da CPTM, do metrô e da SP Trans, os ônibus intermunicipais não têm subsídios e que o reajuste vai cobrir custos dos insumos como mão de obra e combustível. Um incêndio atingiu uma fábrica de fertilizantes em Cubatão, na Baixada Santista.
Houve uma explosão seguida de incêndio hoje à tarde no local que fica às margens da rodovia Cônego Domênico Rangoni. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente provocou vazamento de nitrato de amônia e ácido sulfúrico na atmosfera, produtos considerados altamente tóxicos. A área foi isolada e moradores retirados da região. 15 equipes do Corpo de Bombeiros da Baixada Santista e 20 da Grande São Paulo foram deslocadas para o local. Técnicos da Defesa Civil também foram enviados a Cubatão. Em nota, a Vale Fertilizantes diz que houve um problema em uma correia transportadora da empresa e que as causas estão sendo apuradas. A empresa afirma ainda que a emissão dos gases gerados durante a queima do nitrato já foi contida e a fumaça tóxica dissipada. Nenhum funcionário ou morador da região foi afetado. Um bombeiro que inalou a fumaça foi atendido, mas está bem. A empresa também informa que está trabalhando com o Corpo de Bombeiros e autoridades locais para minimizar os efeitos do incidente para a população. Agora as notícias internacionais. Um carro-bomba explodiu na frente de um tribunal de Izmir, a terceira maior cidade da Turquia. Um policial e um funcionário morreram na explosão e a polícia matou 2 suspeitos. A polícia ainda busca um terceiro suposto terrorista. O carro-bomba explodiu perto da entrada usada por juízes e promotores. 11 feridos foram hospitalizados. Segundo o governo, as primeiras evidências indicam a ação dos rebeldes do PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que Ankara considera uma organização terrorista. A polícia da Turquia prendeu mais suspeitos de ligação com o ataque à boate Reina, no Ano Novo, em que 39 pessoas morreram. A operação aconteceu numa cidade litorânea, perto de Istambul. O autor do ataque continua foragido. No México, mais de 250 pessoas foram detidas em atos de protesto contra o aumento do preço dos combustíveis. Um policial morreu nos tumultos. Os protestos começaram no centro do país depois que o governo anunciou o aumento de até 20% no preço dos combustíveis. A situação ficou tensa, com atos de vandalismo e saques a dezenas de lojas, além de bloqueios em estradas, terminais de armazenamento de combustíveis e em postos de gasolina. O governo informou que mais de 250 pessoas foram detidas e fez um apelo para evitar novos atos de vandalismo e de violência. Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro renovou o gabinete e trocou o vice-presidente, que pode ser o sucessor dele no comando do país. O novo vice-presidente é Tarek El Aissami, de 42 anos, governador do estado de Aragua e ex-ministro do interior no governo de Hugo Chávez. A oposição tenta votar um referendo revogatório para tirar Maduro do poder. Se isso acontecer, a lei prevê que o vice assuma o restante do mandato até 2019. Na Venezuela, o vice-presidente é nomeado. Chefes da inteligência americana dizem ao Congresso que o governo da Rússia autorizou interferência nas eleições presidenciais de novembro para influenciar a opinião pública. 3 chefes de inteligência testemunharam diante do Comitê do Senado sobre pirataria cibernética, o Comitê Nacional Democrata e o chefe de campanha de Hillary Clinton. Eles concluíram que só os mais altos líderes russos poderiam autorizar o roubo e a divulgação de dados do Partido Democrata. Mas o diretor de inteligência nacional, James Clapper, disse que a Rússia não alterou qualquer contagem de votos e que não há nenhuma maneira de medir o impacto da divulgação dos e-mails sobre as decisões dos eleitores. Para ele, a pirataria cibernética foi só uma parte da corrida presidencial, que incluiu propaganda clássica, desinformação e notícias falsas. Justiça da Coreia do Sul começa o processo de impeachment da presidente Park Geun-hye. Os parlamentares acusam a presidente Park de violar gravemente a Constituição para fins corruptos. Ela é suspeita de, junto com uma amiga, extorquir dinheiro e conseguir favores de empresas e de permitir que a amiga interferisse em decisões do governo. O chefe da acusação no processo quer que Park seja destituída para reparar o estrago que causou à democracia sul-coreana. No começo de dezembro, o parlamento afastou a presidente e o governo passou para o primeiro-ministro. Aqui no Brasil, a produção industrial teve leve alta em novembro, mas o índice ficou abaixo do esperado. De acordo com o IBGE, a alta foi de apenas 0,2%.
Na comparação com o mesmo período de 2015, a queda na produção industrial é de 1,1%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A indústria continua numa crise histórica. São 3 anos consecutivos de queda forte da produção. No segundo semestre do ano passado, o setor até teve meses mais positivos, dando ideia de ter batido no fundo do poço. Mas o saldo que fica é muito negativo. Até novembro, a queda de produção no ano passou dos 7%. A indústria automobilística está produzindo metade da capacidade. E toda essa situação provocou uma queda forte dos investimentos, o que compromete agora a possibilidade de uma expansão maior das exportações. Sem investimentos, a qualidade da produção, a competitividade ficam prejudicadas, sem esquecer dos fatores relacionados ao custo Brasil, que também encarecem a produção nacional, como a precariedade de transportes, os problemas de logística, a carga de impostos. São dificuldades que vão além das impostas pela crise econômica, como a queda do consumo doméstico. Para este ano, a previsão é de alguma retomada, ainda que não muito expressiva. O próprio setor espera um aumento de produção entre 0,8% a pouco mais de 1%. Um dos fatores que garantem maior ânimo é a possibilidade de cortes maiores dos juros básicos pelo Banco Central, já a partir da reunião da semana que vem do Copom, do Comitê de Política Monetária. A aposta de um corte de meio ponto na taxa básica, hoje em 13,75%. Mas se vier um de 0,75%, será muito bem recebido, sem qualquer ameaça à credibilidade do Banco Central. A queda da inflação parece garantida com esses números fracos da economia, sem que haja necessidade de aperto maior da política monetária. Reduzir mais os juros pode dar algum fôlego ao consumo, facilitar a renegociação de dívidas, a retomada de investimentos, ainda que de forma limitada, pelo cenário ainda ruim da economia. Mas juros menores podem ajudar a garantir que este ano seja mesmo melhor. Eu volto na segunda. Até lá. São Paulo teve mais um dia típico de verão, quente, com pancadas de chuva isoladas. Aliás, nós paulistanos enfrentamos o forte calor já faz 2 semanas. Mas olha só, a passagem de uma frente fria deve aliviar um pouco esse calorão a partir de amanhã. Vamos à previsão do tempo para todo o estado. A previsão continua sendo de sol entre algumas nuvens, tempo abafado e chuvas rápidas a partir do meio da tarde para quase todas as regiões paulistas. Só no Vale do Ribeira que a chuva acontece já no período da manhã e há risco para chuva forte a partir da tarde. Também há previsão de temporais no Vale do Paraíba. As temperaturas vão ficar em torno dos 35 graus em Presidente Bernardes e dos 36 em Votuporanga. No centro-norte paulista, máxima em torno dos 34 graus em Araraquara e também em São José do Rio Preto. No litoral, calor na casa dos 31 graus em Santos e dos 32 em Caraguá. Para a capital, nada muda e teremos uma sexta-feira bem quente e um final de semana também de calor. Amanhã, mínima de 21 e máxima na casa dos 31 graus. No sábado, a máxima fica em torno dos 29, ainda com chuvas a partir da tarde. E no domingo, a máxima volta a bater na casa dos 31 graus, ainda com tempo instável. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã. Uma boa noite. Uma ótima noite para você. Fique agora com o programa Todo Seu. Aprenda uma receita light e deliciosa no Você Bonita. Nesta sexta, meio-dia. Assista agora. Todo Seu.